Então, beleza. Boa tarde, turma. Vamos dar sequência aqui do que a gente está falando. Tá? Algumas aulas atrás, a gente inaugurou um assunto daquela ideia de álgebras de programas, no caso aqui, programas que têm algum tipo de estrutura, tem algum tipo de contexto. De programas que eu vou chamar aqui de estruturados, tá? Programas que envolvem estrutura, tá? E aí, a ideia básica que eu estou tentando passar para vocês tá? E aí, construindo essas álgebras, que nada mais são do que como se fossem APIs, né? Tem algumas funções pré-determinadas, que vários tipos diferentes vão implementar essas funções aqui. Para cada uma delas, essa API vai ter um significado diferente, porque a estrutura que está envolvida modela algum significado diferente, modela algum efeito diferente. Mas a ideia básica é a gente entender quais são as propriedades em comum entre todas essas álgebras. Tá? E aí, tudo começou naquela ideia de aplicação de funções. Tá? O que a gente está tentando fazer aqui é estender essa ideia de aplicação de funções, ou generalizar essa ideia de aplicação de funções. Esse operador aqui, o dólar, ele pega uma função de Azinho para Bzinho, um dado Azinho, e aí o que ele faz é simplesmente pegar esse dado Azinho que chegou, entregar para essa função, produzir um Bzinho, vai ser o resultado final dessa computação aqui. Tá? Simplesmente aquela ideia de que eu pego uma F, eu entrego para ela um dado X, o resultado disso aqui vai ser entregar esse dado X para a função F. Tá? Simples assim. Essa é a ideia básica que a gente está tentando estender. No primeiro momento, a gente estendeu com a ideia do functor. Tá? O functor ele vai ser caracterizado por uma função que a gente chama de fmap. O sinônimo dela é esse operador, o dólar dentro desses triângulos aqui, tá? Desses parênteses triangulares, como eu costumo chamar. E o que o fmap faz? Ele pega uma mesma função aqui de A para B, uma função que eu vou chamar de pura, uma função que não tem efeitos, que não entende essa coisa de efeitos, não entende essa coisa de estruturas. Só que agora, o dado que eu tenho para trabalhar, o dado que eu quero entregar para essa função, está dentro de uma determinada estrutura, que eu estou chamando de F, que é a estrutura que vai receber esse nome do functor. Pode ser um maybe, pode ser uma lista, pode ser uma tupla, pode ser I/O, pode ser um monte de coisa, tá? Tem vários e vários exemplos de functors. E aí a ideia é que o functor vai produzir para mim um resultado do tipo F de B. Vai produzir um dado dentro da estrutura também, tá? E a ideia básica do functor é que ele preserva estruturas. Percebam que a gente pode reler, tá? A gente pode ler o functor como sendo, eu pego uma função f, um dado dentro da estrutura, tiro o dado da estrutura para entregar para a função, faço a minha computação, e depois eu pego o resultado e coloco de volta dentro da estrutura. A gente pode pensar desse jeito. Só que a gente pode pensar de um outro jeito no functor. A gente pode pensar que o fmap é uma função que pega uma função pura e leva ela para um outro universo, transforma ela numa outra função que entende dados estruturados. Tá? Então, essa é a segunda interpretação que eu dei aqui para vocês. E aí a gente viu que isso aqui nada mais é do que uma extensão da aplicação de funções. Tá? Agora, qual a diferença? Eu estou tentando fazer a aplicação de funções, só que os meus dados eles estão decorados, né? Eles estão dentro dessas estruturas. Eles têm alguma informação de contexto carregando aqui, que é esse F que envelopa, que está por fora do Azinho, por fora do Bzinho. Tá? E essa ideia de preservar a estrutura, aqui no functor, significa que ele precisa aderir, ele precisa respeitar duas leis, que são as leis do functor, tá? A primeira delas é a lei da identidade, que vai falar para mim que fmap para a função id tem que ser igual a id. Quer dizer o seguinte, se eu entrar dentro da estrutura e processar ela com uma função id, que é uma função que não altera os dados, isso tem que ser igual a eu não mexer na estrutura, eu não fazer nada com a estrutura, tá?
Isso quer dizer, olha, se eu preservar os dados dentro da estrutura, eu também não devo ser capaz, com o functor, de alterar a estrutura, de alterar a forma como esses dados estão organizados lá dentro. É isso que está dizendo aqui. Segunda coisa que o functor vai falar para a gente, tá? Que fmap f composto com fmap g tem que ser igual a fazer isso aqui em uma passada. Fmap f.g, tá? Ou seja, se eu chegar lá e processar os dados com uma primeira função g, se eu pegar os dados dentro da caixa, tirar eles da caixa, processar com g e botar dentro da caixa, é aquele fmap de g. Depois disso, estou com a caixa aqui, o resultado intermediário. Eu pegar os dados de novo, que já foram processados, processar eles na segunda vez com a função f e guardar dentro da caixa de novo, tem que ser a mesma coisa do que fazer. Tirar os dados uma vez, processar com a G, processar com a F, e aí depois disso, colocar dentro da caixa. É isso que o lado direito está falando para mim. Tá? Isso tem tudo a ver também com a noção de preservar estruturas. Tá? Essas duas equações aí significam o que eu estou chamando aqui de preservar estrutura e preservar dados. Né? Então, assim, é isso que o functor tem que fazer. Aí a gente viu alguns exemplos de functor. Tá? Os dois exemplos que a gente está carregando aqui o tempo todo são maybe e a lista. Tá? Depois disso, a gente estendeu o functor com uma ideia que era o seguinte. Eu identifiquei com vocês um problema que era assim. Tudo bem, olha só, o functor permite fazer esse lifting, né, elevar as funções puras para esse universo FA para F de B, para o universo das funções estruturadas, só que ele só funciona para funções de um argumento. Só tem uma entrada. E se eu quiser fazer a mesma coisa com funções de N argumentos? Tá? E aí, a partir desse problema, a gente inventou o aplicativo. É daí que surge o aplicativo. O aplicativo tenta resolver esse segundo problema. Tá? E o aplicativo ele vai ser caracterizado por essa função aqui, que é a estrela, eu chamo ela só de estrela, tá? Que faz o seguinte, ó. Ele pega uma função dentro da estrutura, pega um dado dentro da estrutura e produz um dado dentro da estrutura. É essa a ideia aqui que o aplicativo tenta fazer. Tá? Onde eu tenho estrutura não só em torno dos dados, mas agora eu tenho estrutura também em torno de onde que está vindo a computação. Tá? A computação pode estar vindo com algum efeito aqui. Tá? O que a gente viu até agora? Tá? Que essa ideia aqui, eu preciso também de uma noção de preservar a estrutura, e aí isso vai ser dado por 4 leis do aplicativo. Tá? A gente viu 3 delas, vamos ver a última lei hoje. E aí o que eu vou fazer com vocês é estender essa ideia ainda para um outro problema, tá? Que é o problema de... Tá bom, percebam só uma coisa, tá? Em nenhum momento aqui, ó, a gente tá dizendo como que a gente constrói essa estrutura. Em nenhum momento eu tenho uma função que pega alguma coisa assim, né? Pega um Azinho e produz um Bzinho dentro da estrutura. Produz a estrutura que não existia. Em nenhum momento, tá? Nesse caso aqui do functor, o dado ele foi colocado dentro da estrutura por algum outro processo que essa função aqui não está vendo. Esse dado aqui no aplicativo foi colocado dentro da estrutura por algum processo que não está descrito aqui. E a função foi colocada dentro da estrutura por algum processo que não está descrito aqui. Tá? A última extensão que a gente vai fazer é, tá bom, e em algum momento vai ter alguma função que coloca dados dentro da estrutura. Tá? Uma coisa assim, tipo, Azinho para F de Bzinho, ou algo parecido. Como é que a gente lida com esse tipo de função? Função que produz estrutura. Tá? Que esse é o caso, essa é a última extensão aqui, tá? A gente vai chamar de mônada. E essa é a ideia, talvez a ideia mais revolucionária que apareceu em linguagem de programação nos últimos 20 anos. 20, 25 anos, tá? E eu não estou falando isso da minha cabeça, tem um certo consenso de que provavelmente essa é realmente assim, a grande revolução que aconteceu, a grande ideia nova que apareceu em linguagem de programação nas últimas 2, 3 décadas. Tá? Perceba o impacto disso, é muita coisa. Tá? E é razoavelmente recente a ponto de a gente ainda está incorporando, a gente ainda está tentando entender como é que a gente vai encaixar essa ideia
nas linguagens de programação que apareceram antes disso, que são as que a gente usa no final das contas, né? C, C++, Java, elas ainda estão tentando incorporar isso, tá? Mas várias linguagens mais modernas, Rust, Julia, Python, elas já começam a ter mecanismos para a gente incorporar essa ideia das mônadas. Tá? E a mônada vai ser, vocês vão ver que é uma forma de organizar software. Tá? E a gente vai ver isso aqui, começar a ver de onde é que aparece essa ideia da mônada hoje. A gente vai inventar a mônada hoje, e aí depois a gente vai generalizar ela. Tá? Mas para terminar aqui o aplicativo, a gente viu, por enquanto, 3 leis do aplicativo. A primeira delas é a lei da identidade, que eu vou falar aqui. Pior, ID, estrela, X, tem que ser igual a X. Tá? A segunda lei do aplicativo vai falar para mim que se eu pegar uma função G e levar ela para o mundo da estrutura, pegar um dado e elevar ele para dentro da estrutura e aplicar um ao outro, isso tem que ser a mesma coisa de fazer G de X fora da estrutura e elevar o resultado lá para dentro da estrutura. Tá? Isso aqui a gente chamou de lei da distributividade, ou propriedade distributiva do aplicativo. A terceira lei que a gente viu foi a lei da comutatividade, tá? Aquela ideia de que A vezes B é igual a B vezes A. Fossem conjuntos numéricos aqui, tá? E aí ela ficou assim, ó. M de F, estrela, pior Y, tem que ser igual a fazer pior de aplicação do Y, estrela, MF, tá? Essa aqui dá uma ideia de comutatividade. Aí na aula passada a gente viu como constrói essa propriedade, tá? Como passo a passo para chegar nessa identidade aí. Hoje eu quero mostrar para vocês a última, como eu vou montar aqui a última lei dos aplicativos, que é a lei da associatividade. Tá? Associatividade é aquela ideia de fazer A vezes o resultado de B vezes C. Isso eu gostaria que fosse igual a fazer A vezes B vezes C. Tudo bem? Então vamos ver como é que isso fica, como é que fica a cara disso aí na hora que a gente está falando dos aplicativos. Tá? Então vamos lá, associatividade. Atividade. Então o que eu estou querendo ver é o seguinte, reescrever isso aqui, essa expressão. X estrela, o resultado de Y estrela Z. Eu quero reescrever isso aqui, tá? E eu gostaria, tá? Eu vou fazer os tipos aqui, mas eu gostaria que ficasse alguma coisa assim, né? Ó. X, estrela, Y, estrela, Z. Eu gostaria de mudar a ordem com que eu faço essas operações aqui, tá? O da esquerda é o que eu tenho, o da direita é o que eu quero tentar conseguir, tá? Obviamente que se a gente vai fazer a tipagem disso aqui agora, a gente vai ver que isso aqui está errado. O que está do lado direito aí não encaixa. Ele não vai tipar. Ele não encaixa nos chips. E aí a gente vai ajustar, ver o que precisa fazer para ajustar, para que aquela coisa do lado direito seja verdade, tá? Mas vamos dar uma olhada no negócio aqui. Lembrando que esse aplicativo, o aplicativo aí, a estrela, tá? Ele é assim, né? Ó, F de A para B, o tipo dele. F de A, F de B. F de B, tá? Então vamos lendo aqui, vamos fazendo a tipagem desse negócio, tá? Por partes aqui. Esse cara aqui, ele tá do lado direito de uma aplicação dessa, tá? Eu vou dizer que esse cara que tem tipo F de Azinho. Ele é o primeiro argumento que a gente vai utilizar, tá? É a primeira entrada que a gente vai utilizar. Automaticamente esse troço aqui tem que ser do tipo F de Azinho para Bzinho. É o caso mais geral que eu posso ter. Ele precisa ser uma função dentro da estrutura e essa função tem que entender o tipo Azinho, porque senão aquela estrelinha ali dentro do parênteses não vai encaixar, tá? Feito isso aqui, se esses tipos estão corretos, o resultado aqui vai ser ó, um F de Bzinho, tem que ser um F disso aqui, é o resultado da função que está ali dentro.
E aí percebam, agora, a estrelinha mais de fora tá vendo f de bzinho, essa estrelinha aqui, tá vendo f de bzinho do lado direito. Do lado esquerdo ele precisa ver uma função dentro da estrutura que recebe um bzinho, vai produzir outra coisa, vou chamar de czinho, tá? O resultado disso aqui tudo tem que ser um f de czinho, que é o resultado dessa segunda função que vai ser aplicada aqui. Então percebam lá, tá? O x é uma função, o y é uma função, o z é um argumento puro. E aí esses são os tipos de cada pedacinho dessa coisa aí, tá? Obviamente, do lado direito, naquela expressão que eu deixei ali separadinha do lado direito, eu quero usar as mesmas expressões, aqueles pedacinhos que eu tenho ali, com os mesmos tipos, tá? Então vamos ver se as coisas estão encaixando. Perceba aqui. Esse cara tem que ser um f de azinho. É o que eu concluí do lado de cá, tá? F de azinho do lado direito de uma estrela, tá tudo bem. Tá? A princípio tá tudo bem. Do lado direito precisa aparecer uma função dentro da estrutura e essa função tem que entender esse azinho aí. Essa é a entrada que a função do lado direito, dentro do parênteses, que o parênteses vai produzir, precisa entender, tá? Aí perceba, ó, dentro do parênteses, o y, ele é um f de azinho para bzinho, que é o que está aqui, e o x é um f de bzinho para czinho, que é o que está aqui, tá? E aí percebam que aqui tem um problema. Por quê? Esse cara aqui é o argumento para essa função, só que a função x não entende entradas daquele tipo, de azinho para bzinho. Ela entende entradas do tipo bzinho. São duas coisas diferentes, tá? Então eu preciso modificar. Ou eu preciso fazer alguma coisa, tá? Eu tenho dois caminhos. Ou eu altero esse x, faço alguma coisa, faço algum processamento com esse x para ele virar outra coisa, ou eu faço um processamento com esse y para essa função virar um f de b, tá? Tem esses dois caminhos, tá? Eu vou seguir com o caminho de modificar o que está do lado de cá. Eu quero fazer alguma coisa com o x, eu quero pré-processar esse x, tá? Para colocar, encaixar aqui dentro alguma coisa que vai entender o que é aquele f de azinho e bzinho e produzir no final das contas aqui, que é o que eu preciso, tá? Um f de azinho para poder entender esse argumento e produzir um czinho para poder ter o resultado que eu tinha antes. É isso que eu preciso. Eu preciso que dentro do parênteses apareça aquela função ali. F de azinho para czinho. Tá? É isso que eu quero modificar. Tudo bem? Então, vou por esse caminho de modificar o x aqui. Tá? Eu vou deixar o y inalterado. E aí eu quero tentar reescrever esse x aqui. E aí, com esses tipos que estão aqui na tela, eu gostaria que vocês percebessem uma coisa. Reparassem uma coisa. Tá? Reparassem uma coisa. Primeira delas, o que precisa encaixar aqui? Ó? Tá? O que precisa encaixar aqui? Aqui eu preciso encaixar o seguinte. No lugar disso aqui, o que eu preciso? Eu preciso de uma f, que vai receber um argumento desse tipo aqui. Então vai ficar ó, de azinho para bzinho. E vai produzir vai produzir essa função toda que eu preciso aqui dentro, né? Então ela precisa produzir um azinho para czinho. É isso que eu preciso encaixar no lugar daquele x ali. Esse verde aí. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês reparassem. No lugar daquele x precisa aparecer essa coisa aí, ó. Uma função de azinho para bzinho na entrada e na saída produzindo uma função de azinho para czinho. Segunda coisa que eu quero que vocês percebam, tá? Olha os pedaços que eu tenho. Eu tenho uma função que eu vou chamar aqui de, sei lá, vou chamar aqui de y', tá? Que é o que está dentro da estrutura aqui do y. Esse y é uma função de A para B. Esse y' aqui. Tem uma outra coisa que eu vou chamar de x', que eu não tenho acesso diretamente, tá? Mas é a função que está dentro da estrutura do x. É um bzinho para czinho. Bzinho para czinho. É isso que está dentro do lado do x. Repare que eu não consegui extrair isso de dentro do x. Mas eu sei que tem isso aí lá dentro. Eu não consegui extrair o y' de dentro do y. Mas eu sei que ele está lá dentro.
E aí, olha só um negócio aqui. O que que eu preciso? Eu preciso de uma coisa que eu chamo aqui de H'. E agora que eu falei alto, eu percebi que fica tipo uma cacofonia, né? Mas, enfim, eu preciso formar essa função H', H', tá? Que vai ter a assinatura aqui, ó, de Azinho para Czinho. E aí eu preciso dar um jeito de colocar ela dentro da estrutura. Colocar dentro da estrutura é fácil, tá? É só pegar e fazer um pior, né? Colocar dentro da estrutura é fácil, tudo bem? Aí olha só o negócio aqui. Eu preciso de uma função que recebe isso aqui e produz isso aqui. O que o y' está fazendo? Sai de um azinho e vai até o bzinho. Isso aqui é o y'. O que o x' está fazendo? Está saindo desse conjunto bzinho e indo para um conjunto czinho. E o que eu preciso montar? O que eu preciso construir? O que eu estou procurando? É o h' que sai do A e leva para o C. Repare como isso aqui é a ideia de combinação de funções. Tá? Combinação de funções. Composição de funções. Tá? Isso me leva imediatamente a pensar, cara, por que eu não uso, então, composição de funções para montar o resultado aqui, para encaixar essa coisa, tá? Então, muita atenção aqui, porque eu tenho, ó, a composição de funções é uma função que pega um B para C, uma função de A para B, e produz uma função de A para C. Se eu colocar ela dentro da estrutura, eu tenho aqui pior ponto, isso aqui é a função que faz essa coisa toda aí, isso aqui dentro da estrutura. E por que eu vou botar ela dentro da estrutura? Você pode se perguntar, professor, mas para que você vai botar ela dentro da estrutura? Tá? Porque eu não tenho acesso a esse y' e nem a esse x' para simplesmente escrever x' ponto y'. Eu não consigo escrever isso, porque eu não tenho isso aí lá dentro. Esse x' está dentro da estrutura x. O y' está dentro da estrutura y. Só tem o x e só tem o y. Tá? Porque eu não consigo extrair eles de dentro da estrutura, por quê? Porque eu não sei quem é f. A gente está trabalhando num nível de abstração tal que isso aqui serve para qualquer functor, serve para qualquer aplicativo. Tá? Eu não sei qual é o aplicativo que eu estou tratando, porque se for uma lista, extrai um dado de uma lista de um jeito. Se for de um maybe, extrai um dado do maybe é de outro jeito. Se for um I/O, extrai o dado do I/O é de outro jeito. Se for uma tupla, extrai o dado da tupla de outro jeito. Cada um dos aplicativos tem um jeito diferente de extrair os dados lá de dentro. Tá? E só para não ficar tão abstrato assim, como é que extrai dados dentro da estrutura? Pattern matching. Pattern matching. E percebam que para fazer pattern matching eu preciso saber quais os padrões. Para saber os padrões eu preciso saber. Eu não posso trabalhar com a F em abstrato, eu preciso trabalhar com a F específica. Um maybe, uma lista, alguma coisa concreta. Tá? Só que, perceba o negócio. Se eu tenho uma função aqui que faz essa coisa toda dentro da estrutura, eu tenho uma outra função, que é a estrelinha, tá? Que é a estrelinha, que serve para pegar dados dentro da estrutura, e entregar para funções dentro da estrutura. Então, o que eu estou fazendo? Pegando a composição de funções, que nada mais é do que uma função, botando dentro da estrutura, porque aí eu consigo passar o x para ele, para encaixar aqui, ó. O x encaixa aqui. Ou, aliás, o que está dentro do x. O y, o que está dentro dele, encaixa aqui. E o aplicativo, o operador da estrelinha, serve exatamente para ir passando os argumentos das funções. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo é que do lado direito lá da expressão, a gente vai precisar produzir o seguinte. Deixa eu mover esse negócio aqui. A gente vai precisar escrever, então, o seguinte. Tá? Cadê? Vai ficar assim, ó. Pior, ponto. Aí eu preciso entregar o primeiro argumento. O primeiro argumento que eu quero entregar lá para ele é o x, que é exatamente esse x que está aqui, que é exatamente o elemento que encaixa aqui. Perfeito? Segunda coisa que eu quero entregar para ele é o y. O y é exatamente esse argumento que está aqui, que é exatamente essa assinatura que encaixa naquela posição que vai sobrar ali. E isso aqui é o resultado que eu estou procurando dentro desse parêntese, que agora ficou um pouco invisível aqui. É o resultado que eu estou procurando dentro desses parênteses. Tá?
Isso aí é uma função que pega lá, ó, f de A para C. Espero que todo mundo esteja vendo. Eu quero terminar fazendo a estrelinha Z, que é o dado que eu preciso entregar para essa função toda, para produzir o resultado f de Czinho igual está do lado de cá. Todo mundo acompanha comigo aqui, gente? Legal. Deu para entender. Deu para pegar, né? É quase montar um quebra-cabeça esse negócio aqui, tá? Cadê o chat da reunião? Aí, eu não tô vendo nada direito. É quase que montar um quebra-cabeça essa coisa aqui. Eu não consigo ver. Ah, aqui. Essa coisa de encaixando e usando os tipos para ir guiando o que está acontecendo. Tá? Essencialmente, é realmente encaixando quebra-cabeça. Perceba que eu fui encaixando quebra-cabeça com um objetivo, tá? Acho que foi no ano passado também alguém ficava me perguntando: ah, professor, mas isso aí, tipo, como é que você sabe o que você quer encaixar com o quê? Ora, eu quero encaixar porque eu não estou procurando simplesmente encaixar coisas, assim, reescrever as expressões. Eu quero reescrever de tal forma que isso me dê uma interpretação útil. Vamos lá, eu estou procurando uma coisa que é equivalente a essa ideia de associatividade. Então, perceba lá, ó, se eu escrevi isso daqui, eu estou tentando reescrever aquilo lá dessa forma, eu vejo que está errado, e aí eu vou consertando o que precisa, tipo, os pedaços, para poder essa coisa funcionar. Para poder essa coisa aqui, nesse caso particular, eu poder mover os parênteses de um lugar para o outro. Tá? Mover os parênteses de um lugar para o outro. Tudo bem? Nesse meu caso aqui, eu precisei estender esse x, perceba, fazendo isso aqui. Ó. Isso aqui entrou no lugar do x. Tá? Esse termo que eu marquei aqui em vermelho. Tá? Essa é a última propriedade dos aplicativos. Vou botar ela nessa tela aqui, que aí fica mais organizado. Fica mais organizado. Propriedade da associatividade, então, vai falar para a gente que x estrela, y estrela com z tem que ser igual a pior compositor de função, estrela x, estrela y, estrelinha, aquela coisa toda ali, estrela com z. Aquela coisa ali toda, estrela com z. Beleza? E aí essas 4 equações vão dar para mim a ideia de do que significa, no caso do aplicativo, preservar dados, não jogar dados fora, tá? Usar todos os dados na computação, e vai me dizer o que significa a ideia de preservar a estrutura. Tá? Perceba que a ideia de preservar a estrutura que é um pouco mais sofisticada, porque agora eu tenho ó, essa estrutura e essa estrutura. Elas podem ter formatos diferentes. Elas podem ser, por exemplo, 2 listas com um número de elementos diferentes. Tá? Essas 4 equações vão dizer para mim, cara, então o que significa isso? Tá? Porque aquelas 4 equações têm leituras, elas têm essa leitura um pouco mais, vamos chamar assim, intuitiva, se é que eu posso dizer isso, né? Que fala que, olha só, você tem que usar todos os dados. Se você não usar todos os dados, alguma dessas equações aí vai quebrar na sua implementação. Vai ser isso que vai acontecer, tá? E aí a gente viu aqui, o aplicativo, já mostrei para vocês como é que faz, né? O aplicativo do Maybe, o aplicativo da lista. O aplicativo da lista é aquele que combina, faz todas as combinações de dados da lista de funções com a lista de dados, tá? Combina 2 a 2 todas elas. Tem outros aplicativos aqui. Eu vou hoje falar das mônadas, e aí eu vou, hoje é segunda-feira, provavelmente já na quarta-feira da semana que vem, ou quarta-feira dessa semana, começar a falar de como é que faz parsers, usando essa ideia aqui, tá? A ideia de parser combinators, né? Que é para mostrar para vocês como é que vocês vão resolver a lista de vocês. Vamos fazer com uma biblioteca bem pequenininha de parsers, tá? Vocês vão estender lá na lista de vocês, tá pedindo para fazer um parser específico. Vou começar a ideia aqui. E aí eu vou mostrar para vocês que o parser é uma função, é uma estrutura, tá? Ele é uma estrutura, que eu vou chamar de parser. Ele vai ter um functor, ele vai ter um aplicativo, ele vai ter a mônada. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o aplicativo para combinar os parsers, como é que a gente usa a mônada para sequenciar os parsers, como é que a gente vai usando essas APIs para
combinar e fazer parsers pequenininhos, simples, e combinando eles para fazer um parser de uma coisa complicada. Tá? É isso que a gente vai chegar lá. Compor programas para formar programas maiores, para formar programas mais complicados, a partir dessas leis aqui. É isso que a gente vai chegar. Beleza. Dito isso, vamos passar então a ver como é que a gente faz a mônada. Tá? Para a mônada, deixa eu limpar minha tela aqui. Eu quero começar num outro lugar. Tá? Eu quero começar num outro lugar. Porque eu gosto de entender a mônada a partir do problema de composição de funções. Mônada. Eu gosto de entender a mônada a partir da ideia de composição de funções. Tá? E aí a ideia de composição de funções é o que está acontecendo, é o seguinte. Vamos lá, ó, relembrando aqui. Eu tenho uma função que vai de Azinho para Bzinho. Eu tenho uma outra função qualquer que vai de Bzinho para Czinho. Eu vou chamar isso aqui de F. Eu vou chamar isso aqui de G. Eu tenho a função F. Deixa eu anotar. Tem a função aqui G, que vai de Azinho para Bzinho. Se eu tiver uma função F que vai de Bzinho para Czinho, a composição de funções vai falar para mim que vai existir uma outra função que a gente vai chamar de F depois de G. F composto com G. Tá? Eu vou chamar ela aqui de H. F.G. E o tipo dela será vai do Azinho direto para o Czinho. Tá? A partir disso aqui, ó, vamos chamar assim, dessa equação aqui, eu consigo descobrir qual é o tipo dessa função ponto. Esse operador aí, que é uma função, nada mais é do que uma função também, esse ponto. E aí, esse ponto, ele é uma coisa aqui. Do lado esquerdo dele, o primeiro argumento, recebe uma função de Azinho para Bzinho, de Bzinho para Czinho, é a F. O segundo argumento, uma função de Azinho para Bzinho, no caso ele é aquela G, e ela tem que produzir o resultado, uma função de Azinho para Czinho. Beleza? Isso aqui é a ideia da composição de funções. Aí a gente entra num problema, deixa eu até mostrar aqui para vocês, que é um problema que a gente já se deparou, mas a gente não analisou ele muito não. Mas olha só o negócio aqui. Olha essas funções que estão aqui, que a gente já fez no passado. Opa, não está aumentando. Olha esse arquivo de exemplo, esse programa de exemplo, que apareceu numa das aulas passadas aqui. Acho que ele apareceu na aula passada, se eu não me engano. Tá? Que era o exemplo que eu estava mostrando para vocês para que serve o aplicativo do Maybe, né? Para abstrair essa cascata de switch cases aqui. Tá? Olha só o tipo de função que a gente está lidando nesse caso aqui. Ó. Esse makeName, lembrando, esse makeName é uma função que pega uma string e produz o que a gente chamou aqui de name, que é simplesmente a string dentro do envelope name, dentro dessa estrutura name. Então basicamente não faz nada, tá? Mas ela serve para validar esse string. Por isso que tem esse maybe aparecendo aqui, tá? E aí eu olho e falo assim, olha só, eu recebi uma string com um nome. Nesse exemplo em particular, se esse nome tiver mais de 5 caracteres, que é isso que esse validate length faz, se ele tiver mais do que 5 caracteres, eu vou dizer que essa string é inválida para formar um name. Aqui é um exemplo muito simples, mas podia ser alguma coisa assim que checa se a string que o usuário digitou num campo de texto, lá num formulário HTML, se é um e-mail, por exemplo, se tem o formato de um e-mail. Uma coisa, sei lá, uma string do lado esquerdo, aí com caracteres, que você pode falar assim, ah, não, esse tipo de caractere não é válido, acento, esse tipo de coisa. Tem um arroba, depois tem um nome de domínio, né, pro lado direito da arroba, aí esse nome de domínio é uma coisa que obrigatoriamente é um domínio, ponto, um terminador lá, né, que é o high level domain lá, tipo .com, .br, .edu, qualquer coisa, tá? Mas repare que no lado direito da arroba pode ter vários subdomínios. Arroba, por exemplo, o meu e-mail da universidade, j.edu, arroba n.nb.br.
tá? Está dentro de um subdomínio do BR, que é o UNB, e ainda assim dentro de um subdomínio da UNB, que é o N, tudo bem? Então eu preciso verificar esse tipo de coisa. E aí, ó, vou ter uma função que potencialmente é complicada, mas que no final das contas ela fala para mim assim: essa string que eu forneci lá no formulário, ela é válida ou ela é inválida, tá? E aí eu estou comunicando isso usando esse tipo maybe, a estrutura maybe, o contexto maybe. Se vier o just alguma coisa, eu sei que aquilo está validado. Se vier um nothing, eu sei que aquilo não foi validado, tá? Melhor do que um maybe seria usar um tipo que falasse isso para mim, tá? Tipo valid ou invalid, alguma coisa assim, tá? Mas, enfim, vamos seguindo por aqui, tá? Acho que essa aqui funciona como um bom exemplo, tá? E aí percebam que essa função aqui, ó, ela é do tipo assim, ó, azinho, no meu caso string, para f de azinho. É uma função que produz estrutura nova. Vou repetir. É uma função que pega um azinho, string, e constrói um f, uma estrutura, de bzinho. Name, no caso aqui o meu bzinho, tá? Repare que ela não é nem desse jeito aqui, que eu não estou conseguindo escrever. Ela não é nem assim e nem assim, tá? Ela é uma função, ó, que está fora da estrutura, mas os dados aqui dentro têm estrutura. Então o functor não vai servir para eu lidar com aquilo. Lá, aquela função em particular não está dentro da estrutura. Ela produz estrutura nova, ela produz como se fosse um f de bzinho aqui, ó. Bum, tá? Ou seja, ela é uma outra coisa, tá? É um outro tipo de função, a função que é assim, azinho para f de bzinho, tá? Azinho para f de bzinho. Ora, para eu passar dados para esse cara aqui, que estejam dentro de uma estrutura, que é o tema que a gente está fazendo, né? Ó, os dados estão vindo nas estruturas, tá? Para produzir um f de bzinho, que operador é esse que eu preciso botar do lado de cá? Tudo bem? É esse cara que a gente vai inventar agora. É esse cara que eu preciso descobrir de onde que ele vem. Tudo bem? É esse cara que a gente está tentando fazer. Então, repara aqui comigo, porque ele vai aparecer dessa ideia de composição de funções. Tá? Agora, só que, em vez de lidar com essas funções f, g e h, imagina que eu tenho funções daquele tipo que eu acabei de mostrar para vocês ali, tá? G', que pega um azinho e produz um f de bzinho. Eu vou, na verdade, chamar aqui de m de bzinho, ou chama de f. F de bzinho. Só para ficar igual ao que a gente já está fazendo, tá? Afinal, a mônada é um functor também. Toda mônada vai ser functor, assim como todo aplicativo é functor. Tá? A gente só está adicionando alguma coisa a mais. A f, eu vou chamar agora, em vez de estar lidando com uma f pura, eu vou lidar com uma f' que pega bzinhos e produz f de czinho. Produz estrutura nova. Tá? Ao passo que agora eu quero tentar fazer um h' que precisa fazer, ó, azinho para f de czinho. É isso que eu quero tentar encaixar aqui agora. Montar esse cara, o h', tá? O h' que vai do f, que vai do azinho, tá? Passando pelo b, mas para produzir f de czinho. Tudo bem? E é isso que eu quero tentar fazer aqui agora. Achar como é que eu encaixo essas duas coisas. Porque olha só, esses dois caras aqui, ó, bum, era só encaixar um no outro, tá? Esse cara aqui, f de b, não encaixa aqui. Eu preciso fazer alguma coisa com isso, tá? Então presta muita atenção aqui comigo, tá? Olha esse h' aqui. Olha esse h', tá? Lembrando que a ideia é que eu quero usar o g' e a f' para compor. Olha só, o h', vou reescrever ele aqui. H', opa. Quero fazer alguma coisa assim, ó, tá? De um lado, eu quero pegar e entrar com um azinho e produzir o f de bzinho. O f de bzinho. Aí eu quero combinar isso, de alguma forma, com uma outra coisa que pega, ó, bzinho
e produz, vou chamar aqui G', aqui F' de Bzinho, tá? Reparem que eu estou fazendo uma coisa aparentemente meio boboca aqui, tá? Porque, essencialmente, eu estou fazendo uma função anônima que pega um argumento e aplica o argumento no G'. Repara que isso aqui é sinônimo de G'. Repara que isso aqui é sinônimo de F'. Sinônimo, assim, não faz nada de muito útil, além de falar que tem uma caixa preta que entra, por exemplo, lá a primeira, Azinho, e aí aqui dentro ele pega, faz G' e roteia o negócio para fora. Eu botei uma camada a mais aqui nisso, tá? Essa função aqui é o lambdazinho, alguma coisa, né? G' de Azinho. Essa casquinha de fora, tá? E aí você pensa assim, cara, professor, por que você fez isso? Tipo, você só tá complicando. Porque olha só o negócio aqui. Se eu conseguir montar um operador, tá? Que eu vou chamar assim, ó. Esse aqui vai ser o símbolo dele, é um símbolo clássico. A gente chama ele de bind. Bind. É o nome dele, tá? Esse cara tem nome. O bind. Dá uma olhada no negócio aqui. O H' tem que entrar um Azinho tá entrando aqui. E ela tem que sair um F de C. Isso fala para mim que isso aqui tudo, ó, que tá dentro desse parênteses vermelho, isso aí tudo tem que ser um F de C. Isso aí tudo tem que ser um F de C. Perceba. Segunda coisa que eu quero que vocês percebam. Como é que são os tipos desse troço aqui? Vamos lá, vamos tipar isso aqui para a gente ver o negócio, tá? Do lado de cá eu tenho um Azinho. Automaticamente aqui eu tenho alguma coisa que recebe um Azinho e produz, como eu vi aqui atrás, ó, um F de Bzinho. Automaticamente, do lado de cá inteiro eu tenho F de Bzinho. Então, dado dentro da estrutura. É o resultado desse pedaço todo aqui. Do lado direito aí eu tenho. Esse cara aqui é um Bzinho. Esse cara aqui é a F' que está aqui, ó. É uma função de Bzinho para F de Czinho. O resultado dessa coisa toda, a aplicação dessa coisa toda aqui é um F de Czinho, e aí perceba um negócio aqui, o lambda. Se esse cara é o B, e esse cara tem que ser o mesmo, o tipo disso aqui tem que ser B, e aí o tipo do lambda é Bzinho para F de Czinho. F de Czinho. Escrevi no pé da bola, tá atrapalhando. Bzinho para F de Czinho. Então, qual que é o tipo desse operador aí, o bind? O tipo dele é assim. Tipo do cara que resolve a composição de duas funções que produzem estrutura. Ele é assim, ó. F de B, é o que aparece aqui do lado esquerdo. Do lado direito aparece B para F de C. E ele produz, lembra, a gente concluiu que dentro dessa parêntese vermelha aqui, tem que produzir um F de C. F de C. Então, ele tem que produzir um F de C. F de C. Tá? E aí eu vou definir aqui com vocês, agora, para poder voltar lá no primeiro slide, uma outra função. Deixa eu até escrever ela aqui. Escrever ela aqui. Nesse slide, tá? Eu vou definir um outro, tá? Porque perceba que está na ordem ao contrário, né? Função está na esquerda, função está na direita. E o que a gente acabou de fazer? A função está na direita e o argumento, o dado, está no lado esquerdo, tá? Então, só para ficar mais paralelo, eu vou definir um outro cara, tá? Que eu vou definir assim, ó. F, o operador, o bind ao contrário, vamos chamar assim, o flipped bind, né? X vai ser igual a F, X bind F, tá? Só para eu poder escrever o seguinte, só para eu poder completar minha tabela e falar o seguinte, olha só, a mônada nada mais é do que um tipo F, um functor, um aplicativo, que não só ele vai ter o fmap, que é esse cara aqui, o aplicativo, que é esse cara aqui, mas ele vai ter um outro operador aqui, que é o bind,
que eu vou usar esse bind ao contrário, tá? Eu vou usar esse aqui, mas a gente sempre usa o bind que eu acabei de mostrar para vocês, apontando para a direita. Já vou mostrar para vocês por quê, tá? Porque já vai aparecer lá. O software fica mais limpo mesmo quando a gente usa o bind, esse bind lá de cá, apontando para a direita. Já mostro para vocês um exemplo. Mas olha só o tipo dessa coisa aqui. Olha só o tipo dessa coisa aqui. Do lado esquerdo vai aparecer uma função de Azinho para f de Bzinho. Assim, a função que vai aparecer aqui. Aqui aparece um f de Azinho e aqui eu produzo um f de Bzinho. Tá? Então perceba que aquele bind, o que ele faz? Ele me permite fazer a aplicação de funções, só que usando funções que produzem estruturas, que é o f de b que está ali dentro da função. Vou repetir. O operador do bind o operador da mônada é um operador de aplicação de funções que pega dados dentro de estruturas e aplica a funções que produzem estruturas. Produzem estruturas. Isso quer dizer esse f de b aqui dentro. Tá? O aplicativo, professor. O aplicativo pega dados dentro de estruturas e aplica a funções que estão dentro de estruturas. Repare, a posição do f faz toda a diferença. E o functor, professor? Ele pega dados que estão dentro de estruturas e aplica a funções puras. Não tem nada a ver com estruturas. Todo mundo está vendo? São 3 variações envolvendo estruturas. Em todas elas, os dados estão dentro de estruturas, f de Azinho. Em todas elas, os resultados estão dentro de estruturas. O que está mudando? Qual é a natureza das minhas funções? E aí aqui eu tenho 3 naturezas. As funções que eu estou chamando de puras. As funções que estão dentro de outras estruturas, que estão dentro da estrutura, que me interessa. Ou funções que produzem a estrutura, que me interessa. Tá? E por isso que esse cara vai ser tão importante, porque esse tipo de função de A para F de B é o que produz essas estruturas aqui, ó, F de A, o F de B, e etc, etc, etc. É aquelas que dão origem para essas estruturas aí. Elas é que dão origem a essas estruturas aí. Tudo bem? Repare que o bind, o operador da mônada, nada mais é do que um tipo de aplicação de funções. Só que eu tentando disciplinar a produção de estruturas, tá? Segunda coisa, e aí isso aqui tem que estar meio óbvio dessa coisa aqui, tá? O bind, ele tem que ter essa assinatura aqui, ele tem que se comportar assim. Para quê? Para que eu seja capaz de fazer composição de funções, dessas funções que produzem estruturas. Funções que pegam dados puros e produzem estruturas. Eu quero compor isso. Tá? Eu quero compor esses caras aí. Tudo bem? É isso que a gente está tentando fazer. Tá? E aí percebam uma coisa, tá? Outra coisa aqui. Percebam algo. O que eu gostaria de evitar é que eu fizesse um A, produzisse um F de B, e aí na hora que eu desse o próximo passo, lá o F de C, o que eu não quero fazer é fazer F de C. Perceba que eu não quero ficar aumentando a quantidade de estrutura. Eu não quero fazer isso. Eu quero vir daqui, e uma vez que eu estou na estrutura, eu não ficar criando novas camadas. Que esse é o problema de ficar juntando essas funções aqui sem nenhuma disciplina, né? Cada vez que eu uso uma função dessas aí, F', G', H', ela cria mais uma camada de estrutura. Tá? Então, se eu ficar usando elas... Se for isso que eu quero fazer, beleza. Se eu não precisa de composição, não precisa nada. Só usa a função direto. Agora, o que normalmente a gente está tentando fazer é evitar ficar aumentando a quantidade de estruturas. Tá? A gente não quer usar o maybe, tipo assim, 10 camadas de maybe. A gente quer usar o maybe para falar, aconteceu erro ou não aconteceu erro. A gente não quer fazer 10 camadas de lista, a gente quer fazer uma lista para falar, olha só, tipo, eu tenho essas possibilidades, todas as entradas aqui, eu tenho essa sequência que eu preciso de executar, eu preciso ter essa sequência de funções que eu quero executar. Tá bem? A gente quer disciplinar a produção de estruturas. Tudo bem? E o bind nada mais é do que o cara que permite a gente fazer essa composição de funções, né?
E aí ele tem essa assinatura porque conta dessa observação do lado de cá. Ele junta duas funções, dessa forma estruturada, e aí eu li o que ele precisava fazer com base no resultado que eu estou tentando obter, que é uma função de Azinho, que apareceu aqui fora, o lambda, do lado direito, tudo, o resultado que tem que ser um f de Czinho. E aí eu fui lendo os tipos, e esse é o tipo do bind que tem que aparecer. Tudo bem? Seguindo aqui, então. Deixa eu fazer um exemplo para vocês, que agora a gente vai inventar a mônada do maybe. E aí, na aula que vem, eu quero mostrar para vocês, eu vou elaborar, né, as 3 leis da mônada, tá? A mônada tem 3 leis, que na verdade são 2. É uma lei de identidade e uma lei de composição. Basicamente, elas já estão na tela aí, mas na aula que vem eu enumero elas melhor, vou enumerar melhor essas leis aí, tá? Da mesma forma como a gente está fazendo. Da mesma forma como a gente está fazendo aqui, ó. O FMAP tem um conjunto de leis que ele tem que seguir. O aplicativo tem um conjunto de leis. A mônada também vai ter o conjunto de leis dela. E não só isso. Não só isso. A mônada é um aplicativo. Tá? Então, a mônada é um aplicativo. E um aplicativo é um phantom. Então, a mônada vai precisar das leis dela, que eu não estão aqui ainda, mais todas essas leis aqui do aplicativo, mais todas essas leis aqui do phantom. Então, perceba que o que eu estou ganhando? Cada vez que eu ganho uma equação dessa aí, eu ganho alguma coisa a mais que eu posso fazer na hora de analisar analisar algum tipo de programa. Porque eu posso, quanto mais equações dessas eu tiver aí, ó, tá? Mais reescritas possíveis eu posso fazer com o meu programa. Mais eu consigo reescrever ele sem mudar o que ele significa, sem mudar os resultados. Tá? Aí eu posso usar isso para simplificar, eu posso usar isso para otimizar. Só que, quanto mais equações eu preciso satisfazer, mais difícil é achar uma estrutura que vai satisfazer essa coisa toda. Mais difícil é encontrar esses caras. Tá? Eu vou mostrar para vocês vários exemplos de mônada, não só o maybe, não só a lista, mas outros exemplos de mônada. Alguns que vocês vão olhar e falar, cara, que parada estranha. Eu nunca podia ter pensado nisso. Tá? Mas elas são extremamente úteis, essas outras mônadas aí. Tá? O parser, os parsers, né, que eu vou mostrar para vocês, são uma mônada, são um tipo dessa mônada aí, que serve para montar parsers. Eu vou mostrar para vocês um que chama reader. Reader, a mônada reader, serve para eu passar arquivos de configuração para o meu programa. Uma coisa extremamente comum que a gente quer montar programas, né? Tipo assim, você abre sei lá, tem um aplicativo qualquer, e aí você guarda lá junto dele um arquivinho de configuração. Sei lá, um XML, um JSON, qualquer coisa, que tem todas as opções que o usuário pode ir lá e clicar alguma coisa para parametrizar seu programa. Por exemplo, Dark Mode ou Light Mode. Aí tem uma opção lá, está guardado nesse arquivinho, que é a última coisa que o usuário selecionou. Tá? Sei lá, o brilho da tela de um aplicativo. Pode ter um arquivinho de configuração que alguém mexeu numa barrinha, por exemplo, aí setou o brilho, esse brilho virou um número que você guardou um arquivinho de configuração, para na hora que o aplicativo ligar de novo, alguém desligar e ligar de novo, ele ir lá e carregar esse arquivo de configuração e falar assim, olha só, como é que eu estava quando alguém foi desligado? Estava com esse brilho aqui. Aí eu vou lá e trago de novo o meu programa para aquele estado que ele estava antes, para como o meu usuário configurou ele. Vai ter uma mônada que serve para fazer isso. Tá? Vai ter uma mônada que a gente chama de writer, tá? Que é a mônada que escreve arquivos de log. Eu estou fazendo alguma computação, estou fazendo alguma coisa, e eu tenho uma outra mônada que serve para escrevendo num outro arquivo de saída, tá? Que não é a saída do meu programa, é uma coisa que eu só quero ficar guardando aqui lateralmente, que é um arquivo de log. Tá? Extremamente útil em sistemas tipo web, servidor, algum tipo de coisa. Para o tempo todo que alguma operação é fazendo, você falar, o usuário tal fez essa coisa no horário tal, por exemplo. Tá? Auditoria, esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês uma outra mônada, que é uma mônada de estado. Tá? Aqui vai aparecer uma ideia de estado. Tá? Mas é uma ideia de, quando eu falo de estado, percebam, tá? Quando é como se fosse um escopo global, uma variável global no meu programa. Todas as variáveis que a gente está fazendo aqui são variáveis locais. Tudo que a gente está fazendo aqui é local às funções. Tá?
Até agora não teve essa ideia de variável global. Tá? Essa ideia de variável global vai ter uma mônada que simula isso. Ela não é uma variável global, tá? No programa. Não existe isso aqui em Rust, não existe isso calculado. Mas tem uma mônada que emula esse comportamento de uma variável global. Eu vou mostrar ela para vocês. É uma mônada extremamente útil também. Tá? E tem a mônada do I/O que serve, assim, talvez seja uma das mais poderosas. Que eu também vou mostrar para vocês várias coisas em relação a ela. Tá? Agora, a partir de hoje aqui, tá, os nossos programas começam a ficar bem mais interessantes, tá, gente? Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui, de fazer um exemplo para vocês aqui. Vamos lá. Eu quero escrever o interpretador de uma pequena linguagenzinha. Deixa eu até fazer um diagrama aqui antes. Eu quero escrever aqui com vocês, é o meu exemplo, um interpretador de uma pequena linguagem, tá? Que não é uma linguagem de programação, mas o que eu vou fazer aqui, já poderiam usar para pensar assim, olha só, preciso fazer uma linguagem... Se eu quiser fazer um interpretador de uma linguagem de programação qualquer, uma linguagem que você está inventando, tá? Você vai usar um princípio muito parecido com o que eu vou fazer aqui hoje, agora com vocês. E não só isso, a lista 5 de vocês, a próxima lista, tá? Ela vai pedir para vocês fazerem exatamente isso, o interpretador de uma calculadora, lá, uma linguagem de uma calculadora. Aliás, não, essa é a lista 4 já, que é o que vocês estão fazendo. Não me lembro aqui agora, mas tem uma das listas que fala sobre isso. Tá? Fazer o interpretador de uma linguagem, de uma calculadora. Tá? E aí tem uma outra lista que é fazer o parser dessa linguagem. O que eu quero dizer com essas coisas todas aqui? Ó? Normalmente, uma linguagem de programação, ela funciona assim. Que eu escrevo, é o que a gente chama aqui de código-fonte. Um arquivo que a gente escreve, ou um conjunto de arquivos que a gente escreve com código. Um código, uma linguagem que de fato a gente vai escrever. Na hora que isso aqui vai ser processado, a primeira, vamos chamar assim, a ferramenta, primeira operação que eu preciso fazer é passar isso aqui pela ferramenta que a gente chama de parser. E o parser vai construir para a gente o que a gente vai chamar de árvore sintática abstrata. Abstract Syntax Tree. Tá? Ela transforma o meu programa numa árvore. E essa árvore representa o meu programa. Tá? E o que um interpretador faz? Ele recebe essa interpretador. Ele recebe essa estrutura da árvore sintática, tá? E produz, de fato, um valor. No meu caso aqui, sei lá, 10. Vai ser um número, porque a minha linguagem é uma linguagem de operações numéricas. Tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês como é que faz esse pedacinho aqui para uma linguagem bem simplesinha, tá? Então, repare, o que eu preciso, tá? Eu preciso definir, eu preciso representar essa minha árvore aqui com um tipo, é isso que vai entrar. Repare que o interpretador nada mais é do que uma função que recebe esse tipo de entrada aí e produz alguma coisa na saída, tá? Então, vamos lá. No meu caso aqui, eu vou definir a minha AST, tá? Com um tipo de dados que eu vou chamar de expression, de expressões aritméticas. Minhas expressões aritméticas vão ser bem boboquinhas aqui, só para mostrar para vocês, tá? Mas vocês podem fazer vários casos aqui. Eu vou fazer um primeiro tipo aqui. Ixi, mudei de teclado, agora eu não acho. Ah, tá aqui. Não. Agora eu tô perdido. Cadê a barrinha? O teclado tá errado, né? Ah, tá. Eu sei o que é. Brasileiro. BNT2. Agora sim. Tava com o mapa de teclado errado aqui. Então, curte só. Eu vou ter dois construtores aqui dentro, tá? Um para guardar os números. Simplesmente vão ser uma linguagem de aritmética. Eu preciso ter um jeito de representar os números. E vou ter outros casos para representar operações. No meu caso aqui, eu só quero fazer a operação de divisão. Tá? Porque ela vai ter um caso de erro, que é o caso de dividir por zero. Dividir por zero, meu programa é inválido. Tá? E eu quero comunicar isso no meu programa. Tudo bem?
Mas podia ter outros casos aí, tá? Deixa eu fazer um deriving show do lado de cá. Para a gente poder ver essa coisa aí, tá? Então, do lado de cá, load, como é que eu chamei ali? Eval02. Então, exemplos de expressões nessa linguagem aí, tá? Um tipo de expressão aqui, por exemplo, pode ser val6. Carrega o número 6. Uma outra expressão aqui pode ser 6 dividido por 2. Por exemplo, se eu quiser representar essa expressão em 6 dividido por 2, eu vou escrever ela desse jeito aqui. Tá? Isso vai ser um sinônimo de 6 dividido por 2. Eu posso fazer vários níveis de divisão. Então, por exemplo, posso dizer aqui, ó, 6 dividido por 2, vamos lá, 6, val 6 dividido por 2. Tudo isso aqui, eu posso falar assim, tudo isso aí dividido por 9, por exemplo. Completamente arbitrário esses números, tá? 9 dividido por 3. E faltou um parente aqui. Beleza? Essa expressão aí é sinônimo de 6 dividido por 2, tudo isso dividido por 9 dividido por 3. Tudo bem? A gente quer calcular esse tipo de coisa aí. Tá? Isso aqui representa... Repara que isso aqui é uma árvore, tá? Div é um nó da árvore, do lado esquerdo tem essa coisa toda, do lado direito tem essa coisa toda. Tá? No nó, o subnó da esquerda tem um div, que do lado esquerdo tem val6, do lado direito tem val2. Tudo bem? Então, repare que isso aqui representa uma árvore, tá? E ela representa a sintaxe do que eu estou tentando fazer. A semântica do que eu estou tentando fazer aqui na minha linguagem, tá? Deixa eu guardar esses caras aqui. Deixa eu até chamar aqui de E1, vai ser div val6 val2. Vou chamar aqui de E2. Vai ser div de, sei lá, val9 dividido por 3. Vou fazer uma outra expressão aqui, que é o E3, que é a divisão do E1 por E2. Esse é o que eu posso escrever isso. E eu vou fazer uma aqui, que eu sei que é uma divisão que dá pau, tá? Que é fazer, por exemplo, ó, o E1. E1 é 6 dividido por 2 é 3. Dividido por 0. Tá? E aí a gente quer arrumar essa coisa aí. A gente quer tratar esse caso aí. Mas vamos por partes aqui. Deixa eu guardar esses aí, porque eu não preciso ficar reescrevendo. Tá? Então agora eu quero escrever a função do interpretador. O interpretador é esse aqui, ó, uma função de expression para int. Ele quer ler uma expressão algébrica ali qualquer minha e produzir um inteiro, um int, o resultado. Só isso que eu quero escrever. Então vamos lá. Tem dois casos, né? Se o eval estiver recebendo aqui, ó, um valor n, o resultado tem que ser um n. Não tem nada para fazer. Por outro lado, se eu estou recebendo, ó, divisão de numerador e denominador, eu quero fazer numerador dividido, numerador dividido pelo denominador. Agora perceba uma coisa, esse div é a função de divisão mesmo, tá? Só para todo mundo ficar na mesma página. 6 dividido por 3 é a divisão inteira, tá? Div é a divisão inteira, beleza? Só que repara aqui, ó, esse n não é um número, esse n é um expression, é uma expressão, pode ter alguma coisa aqui dentro, uma outra divisão aí dentro, tá? Então, o que eu quero fazer aqui nesse caso? Recursivamente ir lá e avaliar o eval, o n, ir lá e fazer a conta do lado esquerdo, depois vir aqui fazer a conta do lado direito, e aí combinar os dois resultados e dividir eles dois. Bem? Só isso. Pronto. Pum. Tá aí meu interpretador. Cadê? Vamos carregar ele aqui de novo. Vamos carregar ele de novo. Então, exemplos. Eval
é 1. 6 dividido por 2 dá 3. Parece certo. Eval é 2. 9 dividido por 3 dá 3. Parece que dá certo. Eval é 3, que é 3 dividido por 3, que é... Repare, ó, divisão de E1 por E2. E1 é 3, E2. O resultado já. O resultado é 2, é 3. Então é 3 dividido por 3, tem que dar 1. Parece bom. Certo? E aqui mora o problema. Eval do E4. Ele está tentando fazer uma divisão por 0. E aí percebam que a divisão por 0 me deu uma exceção. Exceção é quebrou, meu programa quebrou. Tá? Meu programa quebrou, meu programa crashou, meu programa fechou na cara do usuário. Meu programa travou e aí, sei lá, o avião ficou sem controle. O sinal de um trem ficou sem controle. O semáforo que controla a velocidade lá, assim, um metrô, um trem no metrô. Se ele pode avançar para dentro do túnel ou não, travou. Isso aqui é um baita de um problema. Tá? Eu quero fazer programas que possam pegar esses tipos de erros aqui para eu poder tratar isso, sem quebrar, sem disparar uma exceção. Tá? Então, o que eu estou procurando é fazer o seguinte. Tá? Reescrever esse eval, vou chamar de eval, vou chamar de safe eval. Eu quero fazer uma outra função que, em vez de me retornar um int, fala para mim, cara, pode dar um problema na hora de produzir esse int. E eu vou usar o maybe para isso. Tá? Antes de fazer esse safe eval, repare que o problema é essa divisão por 0. Porque se em qualquer momento eu tentar fazer esse div e dividir por 0, olha do lado de cá, ó, div, um número qualquer aqui dividir por 0, ele quebra. Tá? Então eu quero evitar, já para começar, eu quero falar assim, cara, eu não quero nenhum ponto do meu programa produzir exception. Então eu não vou usar esse div. Eu não posso usar esse div, porque ele potencialmente quebra meu programa. Tá? Então eu vou definir um outro div aqui que eu vou chamar de safe div, que pega 2 números. Em vez de produzir um número, ele produz um maybe int. Ele fala para mim, olha, você me dá 2 números, eu produzo um int para você na saída. Mas pode ser que dê erro nesse caminho, que é algo que o div não fala para mim. Vou falar o tipo do div. Azinho, prazinho, prazinho. Ele não fala, aqui ó, azinho, que aqui pode dar erro na hora de produzir esse azinho. Aqui eu tô falando, é o maybe que eu tô tentando passar aqui. O maybe comunica que o resultado pode ter um erro. Tá? Então vamos lá. Safe div, o numerador e o denominador. Se eu tentar dividir por 0, eu quero fazer nothing, indicando que deu erro. Por outro lado, safe div, se eu receber um numerador e receber um denominador, e perceba que esse denominador eu sei que não é 0, porque senão ele vai ser tratado na primeira equação, eu quero produzir um just. E aí aqui eu sei que eu posso fazer a divisão sem nenhum problema, porque nunca vai dar pau. Eu nunca vou dividir por 0, porque se chegar o d igual a 0, a primeira equação vai falar assim, ah, olha só, o padrão que eu estou procurando é esse, e aí ele vai retornar nothing. Tudo bem? É isso que eu vou chamar aqui de safe div. Então vamos escrever nosso safe, vou chamar aqui de safe functions. Então vamos vir aqui fazer nosso, safe eval. E aí, como é que era mesmo? Era um expression para maybe int. Então vamos lá, o safe eval. Pattern matching, tá, gente? Mesmo esquema que eu tenho ali em cima. Ó. Se chegar um valor n, não tem que dividir nada. Eu vou produzir o n na saída. Só que perceba que eu preciso botar o n dentro do maybe. Então vou botar o just para indicar, tem um resultado válido aí. Esse é o caso fácil. Se chegar para mim, div, numerador e... expressão 1 que está no numerador e a expressão 2 que está no denominador. Lembrando que são duas expressões, né? Olha lá, div exp e exp, tá?
O que eu vou fazer? Então, vamos lá. Muita atenção aqui e acompanha comigo. Primeira coisa que eu quero fazer é eval. E aqui no meu caso é safe eval E1. Eu quero entrar dentro do E1 e calcular um resultado disso aqui. Só que eu quero usar essa função safe eval, que eu vou mostrar para vocês que vai fazer o safe diff, tá? O resultado disso aí pode ser nothing ou pode ser just alguma coisa que eu vou chamar de n, que é o numerador. Eu consegui produzir o numerador. Repare, ó, safe eval é 1, pega uma expressão, produz um maybe int. Se vier nothing, quer dizer que eu não consegui calcular o numerador dessa divisão. Por exemplo, o numerador que pode ser alguma coisa tipo assim, 9 dividido por 0. Isso é o numerador de uma outra divisão. Pô, na hora que eu dividir por 0 já não vai dar. Se não produzir o dado, olha, eu vou simplesmente falar, cara, olha só, se eu não conseguir produzir um dado, o resultado de tudo tem que dar nothing. Por outro lado, se eu conseguir produzir o numerador, tá, eu preciso vir aqui e produzir o denominador. E aí eu tenho case safe eval E2 off. Vou testar o próximo caso. Vou chamar a função safe eval para rodar o E2, para tentar calcular o denominador. E aí eu posso ter dois casos. O resultado aqui ser nothing alguma coisa, ou ser just... Opa! Mudar de teclado. Agora não consigo voltar. Não consigo fazer o undo, não sei porque. Mudar de teclado é um problema. Pronto. Vou fazer um just denominador. Beleza? Tenho esses dois casos. Esse primeiro nothing é o resultado do safe eval E2. Se der nothing, quer dizer que eu não consegui produzir um dado, eu tenho que parar a minha computação, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei mais prosseguir. Se eu conseguir produzir um denominador, é um Dzinho que está dentro do just aqui. Tá? Se ele está aí dentro do just, opa, agora eu tenho o numerador, que é o n, eu tenho o denominador, que é o d, eu posso vir aqui fazer o safe div, como é que eu escrevi ele? Safe div, numerador, denominador. E aí percebam que, muita atenção, esse n é o que está dentro do maybe, então esse n é um int, é o resultado do maybe int que vem aqui em cima. O d é o que está dentro do maybe, que foi produzido pelo safe eval E2. Então esse d que está aqui, esse d aqui é um int. Então esse aqui é um int, isso aqui é um int. Int. O resultado do safe diff vai ser maybe int, que já é o tipo certinho que eu preciso do lado de cá, para terminar a minha computação. Tá? O que vai acontecer aqui, tá? Se esse d aqui for 0, eu sei que eu consegui produzir esse número e ele é 0, tá? O resultado do safe diff vai ser... Cadê? Tá aqui em cima. Vai ser nothing. Se eu conseguir produzir o D, se eu conseguir produzir um N, e eu produzir esse D e ele não é 0, vai rodar essa linha aqui e vai rodar a divisão. Parece ok. Vou tentar rodar isso aí. Então vamos lá. Ó. Safe eval E1. Acompanha aqui em cima. Ó. Compara com o que está aqui em cima. Eval E1 tinha dado 3. Safe eval tem que dar 3. Dentro do maybe. Eval E2 tinha dado 3 antes. Tem que continuar dando 3. É o mesmo resultado. O eval é 3, que é 3 dividido por 3. Safe eval é 3, tem que dar 1. E aí o eval é 4, que é o que quebrava o meu programa antes. Tá? O que eu gostaria é que ele falasse para mim, opa, eu terminei a computação, mas eu não consegui produzir o número que você está me pedindo. Mas perceba que tem uma diferença entre fazer o exception, que para o programa, e o nothing, que é um dado válido. Um dado válido que me diz,
O programa não conseguiu produzir um int, mas o programa prosseguiu, o programa terminou, o programa andou, ele fez o que era esperado dele fazer, ele não simplesmente quebrou. Todo mundo aqui comigo, gente? Espero que sim, tá? Sim. Beleza. O que eu quero que vocês percebam aqui agora? Que agora, daqui, a gente vai inventar o bind do maybe. Isso que está acontecendo aqui dentro, percebam, tá? Isso que está acontecendo aqui dentro, eu estou usando a mônada do maybe. Ninguém está vendo isso ainda, tá? O que é a mônada? Tipo, qual que é a coisa que a mônada vai servir para a gente fazer? Ela vai servir para a gente vai usar a mônada toda vez que a gente quiser sequenciar operações que têm efeitos. É falar o seguinte, faz essa função aqui primeiro, e essa função pode produzir um efeito. Terminou ela, agora eu quero que você faça a segunda operação, e ela pode ter um efeito. Terminou ela, agora eu quero que você faça a terceira, e essa terceira pode ter um efeito. É isso que a mônada vai fazer. Já vai ficar bem nítido aqui, porque a gente vai reescrever isso aqui agora. Tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Tá? Pattern matching, repara aqui, ó, que eu estou fazendo aqui dentro da minha função, à medida que eu vou fazendo e vou vendo os resultados intermediários, não sei o quê, tá? O pattern matching, ele vai aumentando o número de variáveis que eu tenho em escopo. O que eu quero dizer com isso? Professor, vamos lá. Na hora que eu abri o escopo do safe eval com o igual aqui do lado de cá, o que eu tinha? Quais os nomes que eu tinha à minha disposição? Eu tinha o próprio safe eval, que eu posso fazer chamadas recursivas, olha aqui. Eu tinha o E1, que é o quê? Que é um expression, que está do lado de cá de dentro, que eu dei nome para ele, E1. Eu tenho um E2, que é um expression também, que eu dei nome para ele. Então, como se fossem variáveis intermediárias que eu dei nome para elas aqui. Tá? E todas elas estavam dentro de um expression que eu não dei nome. Tá vendo? Que é essa coisa aqui do lado de fora. Ó. Que é isso aqui, ó. Safe eval E4, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o E4. Olha lá. Quem é o E4? É essa coisa toda aí. Perceba que ele é um div. Tem uma expression do lado de cá. Ah, cara. Tem uma primeira expressão, que é isso que está aqui. É o E1. Tem uma outra expressão, que é val0, que é o E2, nesse caso particular, quando eu tento fazer safe eval E4. Percebam isso. Bem? Eu dei o nome, ó. E1 é isso aqui tudo. E2 é val0. É isso aqui tudo. Tá? Repare que quando eu faço pattern matching, vou repetir, quando eu faço pattern matching, toda vez que a gente fizer pattern matching, a gente potencialmente aumenta o número de variáveis que estão em escopo a cada momento. Tá? Então, na hora que eu comecei a função, que eu tinha do lado esquerdo aqui, eu tinha esses três nomes, safe eval, E1, E2. Fora as coisas que estão definidas do lado de fora, tá? Eu tenho acesso aqui ao safe div, ao eval, ao E1, E2, E4, tá? Mas olha lá, vamos lá. Na hora que eu fiz aqui, case, olha lá, eu usei os nomes que estão no escopo. Safe eval está no escopo, E1 está no escopo. O resultado disso aqui, resultado de safe eval, é um maybe int. Eu não sei o que ele é, mas eu sei que é um maybe int. Então eu posso ser pattern matching, porque eu sei que é maybe. Se eu sei que é maybe, eu sei como é que ele é construído. Tá? Por um lado pode ser nothing, por outro lado pode ser just. E aí quando é just, perceba que eu posso fazer pattern matching. Ó. Just tem alguma coisa lá dentro. Alguma coisa que eu chamei de n. Esse n é uma nova variável em escopo. Tá? Repare que esse escopo é local. Ele só está visível ao lado direito dessa setinha do lado de cá, que é falando assim, ó, se o resultado do safe eval é 1 for just n, do lado de cá, o que você fizer do lado de cá, você pode usar o n, que você acabou de criar, uma variável nova, intermediária, e você pode usar tudo que já estava em escopo. Safe eval é 1 e é 2. Repare que eu acumulei mais nomes, mais variáveis dentro da minha função. Aí eu
continua então, case, safe eval, que já estava em escopo, quando eu comecei, E2, que já estava em escopo, tá? Aí eu olhei e falei, beleza, safe eval, o resultado disso aqui é um maybe int. Eu sei quando da assinatura. Se é maybe int, posso ser pattern matching, um caso pode ser nothing. Repare que o nothing não adiciona nenhuma variável em escopo, é como se fosse um if else, tá? Mas não tem nenhuma variável nova criada aqui. Então, do lado direito dessa setinha, eu podia ter feito qualquer coisa que tivesse safe eval, E1, E2 e N do lado de cá. Qualquer coisa, combinação desses nomes aí seria qualquer coisa assim, seguindo as regras de tipagem, aquela coisa toda, tá? Mas esses nomes todos estariam em escopo. Aí eu fiz um outro pattern match aqui, just D, tá? Porque o resultado maybe pode ser um just e tem um dado lá dentro, eu chamei esse dado de D. Aí percebam que à direita dessa setinha aqui, eu aumentei o número de variáveis que tem escopo. Agora eu tenho save eval, E1, E2, eu tenho N, que está à direita dessa setinha aqui, tudo que está aqui dentro enxerga o N. Eu tenho o D, que eu acabei de criar, então tudo aqui dentro dessa setinha aqui, vai enxergar safe eval, E1, E2, N e o D. E aí eu usei, ó, safe diff, que estava do lado de fora, todo mundo que está definido do lado de fora é visível, safe diff, o N, que entrou em escopo aqui, nessa linha, a partir a partir daqui. Vou até quebrar aqui, ó, para ficar mais visível. Porque eu não tô conseguindo empurrar para cá. A partir da linha 26, o N entrou em escopo. E aí, a partir da linha 28, vou colocar isso aqui do lado de cá. A partir da linha 28, o D entrou em escopo. Tá? E o escopo vai acumulando, percebam. Tá? Tudo que está aqui dentro está à direita dessa setinha, como se fosse uma grande linha de comando aí. Tá? Uma grande linha zona. Tudo bem? Então, percebam isso. Pattern match no meio do caminho vai criando novas variáveis no escopo local da função. Muita atenção nisso, que muita gente deixa passar essa coisa aqui. Tá? E é daí que vai sair o resultado do bind. Tá? Já vou mostrar. Segunda coisa que eu gostaria que vocês percebessem. Olha como está repetitivo o padrão dessa função. Case, alguma coisa, off. Nothing, dá nothing. Se não for nothing, faz uma função. Que função? Função que tem isso aqui tudo, ó. Case, alguma coisa, off, nothing, dá nothing. Se não, se for just, faz uma função. Repare que é isso que está repetindo aqui. Está repetindo esse padrão. Tá? Ora, vamos pegar esse padrão e botar do lado de fora. Então, volta aqui para o meu caderno. Vamos pegar aquele padrão ali que a gente acabou de ver e botar do lado de fora. E aí vamos tipar ele. E aí vocês vão ver uma coisa razoavelmente surpreendente. Não é para ser surpreendente agora que eu já dei o spoiler, né? Que aquilo ali vai ser o bind, tá? Mas olha só aqui. Case, esse é o código que está lá. Case, alguma coisa que eu vou chamar de m de x, que no nosso exemplo aqui é safe eval é 1. O resultado disso aqui é um maybe int. Tá? Eu vou chamar de m de x falando assim, é uma variável x que está dentro do maybe. Off. Se o resultado disso aí for nothing, se o mx for nothing, o resultado da computação tem que ser um nothing. Se o mx for just de x lá dentro, tem um x lá dentro do mx, tá? Se tem o dado lá dentro, eu vou fazer uma função f, eu vou chamar uma função f usando esse x. Tá? Aí eu tenho que arrumar um negócio. Vamos lá, presta atenção comigo. Esse x entrou em escopo, esse x aqui entrou em escopo aqui. Então tá tudo bem. Essa f não apareceu em lugar nenhum. Então eu preciso trazer ela do lado de fora. Tá? Toda vez que eu tiver um símbolo aqui que não está em escopo, eu preciso trazer em escopo com lambda. Tudo bem? Eu vou chamar isso aqui de h, e aí vou passar f para ela, como um argumento. Tá? Outra coisa, deixa eu até passar aqui a f do lado de cá. Outro símbolo que não apareceu em hora, apareceu aqui, ó, m de x, mas ele não entrou em escopo hora nenhuma. Então eu vou trazer ele como um argumento dessa função.
dessa coisa aí, tá? M de x. Bom, repara lá, ó, essa computação H, eu estou passando para ela um argumento M de x. Qual é o tipo disso aqui? Aqui no caso é um maybe de Azinho. Automaticamente esse x aqui dentro é um Azinho. Automaticamente essa f aqui, ó, está recebendo um Azinho. Tem que ser uma função de Azinho para alguma coisa. Tá? Alguma coisa. Eu vou conjecturar com vocês. Porque olha só. Case, babá. E aqui dentro eu fiz safe div não sei o quê. Qual é o resultado de safe div? É maybe de int. Tá? Eu vou conjecturar que o resultado da função f aqui que eu vou botar aqui dentro tem que ser um maybe de bzinho. Porque foi isso que eu vi acontecer ali. Tá? Foi isso que eu vi acontecer, em particular nesse caso aqui, ó, do safe div. Safe div foi a f que apareceu lá. Tá? Aquela f que está aparecendo aí. Quem que é o tipo do H? H é uma coisa que pega um maybe de Azinho, uma função de Azinho para maybe de Bzinho, e tem que produzir. Repare que o resultado dessa coisa aí, o resultado dessa coisa que a gente está vendo é maybe de int. O resultado disso aqui tem que ser um maybe de Bzinho. Isso aqui é exatamente a assinatura do bind que a gente definiu ali agora, o bind que é a operação da mônada. Exatamente essa assinatura aí. Tá? Exatamente essa assinatura aí. O que o bind do maybe vai fazer? Ele testa se eu tenho um erro ou não tenho um erro. Se eu tenho um erro, o resultado da computação todo é um erro. Se eu não tenho um erro, eu extraio o dado de dentro de uma computação aí, NX, eu extraio um dado e uso nessa função A para F de B aí. Tudo bem? Repare lá, ó. Todo mundo está vendo que está aparecendo pattern matching. Todo mundo aí está vendo aparecendo pattern matching, né? Então é aí que está acontecendo a extração do F de A, pegar o Azinho daqui de dentro para passar para cá. Tá acontecendo ali dentro que eu estou fazendo pattern matching. Tá? Tá dentro da definição. Se eu for definir, se eu fosse fazer o código ali dele, então eu escreveria o seguinte. Instance monada maybe onde eu só preciso definir esse operador aí, o bind. Nesse caso tem assinatura maybe de A para maybe de B, para maybe de B. Tudo bem? Então eu vou definir o bind exatamente do jeito que está aqui no meu quadro. Cadê? Exatamente do jeitinho que está aí. Vou pegar esse padrão e vou colocar ele aqui dentro. Vai ficar assim, tá? M de x, bind de f, vai ser case mx off. Vou soltar a linha aqui só para ficar um pouco mais simpático. Off. Se isso aqui for nothing, se o m de x for um nothing, o resultado é um nothing. Se o m de x for um just x, o resultado disso aqui tem que ser f de x. Bom, tá? Eu vou comentar isso aqui, vocês vão vendo que ele vai ficar falando, ah, olha só, a instância está duplicada, porque na biblioteca já tem exatamente essa definição que está aí na tela, já está feito na biblioteca básica, tá? Agora, cadê o... aqui. Vou deixar exatamente feito esse bind aí, e agora eu quero reescrever esse safe eval usando isso aí. Quero usar o bind para esconder essa complexidade toda. Acompanha comigo a reescrita. Vou escrever aqui um safe eval. Cadê o linha? Cadê o após? Linha. Vai ser. Ele tem a mesma assinatura, tá? Ó, de expression para maybe de int. Então vamos lá. Caso a caso. Se vier o val n, eu não tenho muito o que fazer, além de já falar que já terminou a computação lá com n. Safe eval linha. Se vier div, é 1, é 2. Vou fazer o seguinte.
Vamos lá. Ó. Agora todo mundo acompanha comigo. Porque normalmente é aqui que vocês... Aqui todo mundo tem dificuldade no começo, tá? Case, alguma coisa, off. Esse alguma coisa é o que está aparecendo aqui, ó, o M de X. Então, eu vou botar ele lá. Cadê ele? Subiu. Tá. Pronto. Tá aí na tela. Safe, eval. No meu caso aqui, o safe eval linha é 1. É o que vai aparecer do lado esquerdo de um byte. Todo mundo tá vendo? Do lado direito precisa aparecer uma função. Cadê ele aqui, ó? Uma função que pega um Azinho e produz um maybe de Bzinho. Tá? Preciso fazer uma função que pega um Azinho e produz um maybe de Bzinho. Eu vou deixar esse aqui quietinho aqui por enquanto, como se fosse dar certo. Mas olha só, claramente do lado direito precisa fazer outra coisa que tem um bind, né? Claramente. Vamos fazendo aqui e a gente já vai arrumar, tá? Isso aqui vai dar errado, mas já vou arrumar. Mas olha só, claramente tem outro bind aqui. Onde? Do lado esquerdo aparece safe eval linha é 2. Safe eval linha é 2. Passando lá para dentro. E aí aqui dentro, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma função, chamar essa função, safediv nd. Então, quem é o safediv? Vamos ver se já está no tipo certo. Safediv é uma coisa que pega, ó, um int, dois ints, e produz aqui, ó, maybe de int, maybe de int. Do lado de cá, repare que os tipos vão dar ruim, porque olha só, essa f aqui, o tipo dela é de Azinho para maybe de Bzinho. E o safediv é int para maybe, não é Azinho. Tá? Então vamos por partes. Ó. Se eu encaixar aqui, safediv, com letra minúscula, nid, primeiro problema que eu tenho. Do lado direito desse bind, a função tem 2 argumentos enquanto só deveria ter um. Vou resolver esse problema assim, ó. Vou botar isso aí tudo dentro de um lambda d, e vou chamar o safediv. Percebam que isso aqui, vou botar parênteses, apesar de não precisar, mas olha lá, isso aqui que está entre os parênteses é uma função que pega um argumento e faz alguma coisa. Tá? Encaixou melhor. Percebam que esse D que está do lado de cá, eu estou usando do lado de cá. Então, esse D que está aqui entrou em escopo aqui. Tudo bem? Falta o N. Tá? E aí eu gostaria que vocês percebessem que tudo isso aqui, que está na linha 42, é o lado direito daquele bind de cima da linha 41. Ele precisa ver uma função de Azinho para maybe de qualquer coisa. E ele não está vendo isso. Como é que eu vou consertar? Eu vou usar um lambda n e vou passar para ele o restante da coisa ali. Tudo bem? Olha que mágico. Bom, eu vou deixar formatado assim e eu acho que eu não preciso desses parênteses aqui. Bom, tá? Olha o que está acontecendo. O que esse n está aqui? Por que ele está reclamando? Content match, maybe int. Ah, porque aqui tem que ser just n. Pronto. Vamos lá, percebam o que está acontecendo. Fiz um safe eval E1. Olhei o E1, tentei produzir um resultado aqui. O resultado disso aqui é maybe de int. Aí eu passei para ele por uma função, passei isso aqui para uma função que pega um n barra n, e percebam que esse n entra em escopo à direita dessa setinha, para cá. Então, a partir da linha 42, o n está em escopo, é uma variável que está em escopo. Tá? E eu passei para ele uma função. Ó. Pega um azinho e faz alguma coisa. Que coisa? Testa o eval 2, calcula e testa. O teste aqui com bind.
E aí, do lado desse bind, eu passei uma função, olha lá, de Bzinho para que faz alguma coisa. E aí, perceba que esse D aqui entrou em escopo a partir da linha 42. Na linha 43, eu tenho o safediff, eu tenho o N e eu tenho o D. Bem? E a minha, vou chamar assim, meu claim aqui, né? Eu estou argumentando com vocês que essa implementação do lado de baixo é exatamente igual à implementação do lado de cima. Exatamente igual. Vamos rodar para todo mundo ver. Recarregar. Então, vamos lá. Ó. Safe, eval é o que eu tinha antes. Safe, eval, linha é a nova. Mesma coisa. Safe, eval é 2, é o que eu tinha antes. Safe, eval, linha é a nova. Mesma coisa. Safe, eval é 3, o que eu tinha antes. Safe, eval, linha, mesma coisa. Safe, eval é 4, quero dar divisão por zero. Tá nothing. Na função nova, tá a mesma coisa. Tá? Percebam que faz exatamente a mesma coisa. Eu não estou provando, mas deve estar, pelos exemplos aqui, os casos de teste aqui, dá para perceber que, cara, realmente, né, faz a mesma coisa, tá? Professor, mas esses lambda n aí, foi justamente por isso que eu mostrei aqui atrás, essa coisa aqui para vocês, ó. Porque no bind é extremamente comum a gente ter que completar esse lambda aqui, ó. Aqueles lambda n, lambda d que eu coloquei ali, são justamente esses caras aí. Esse lambdazinho aqui está fora da implementação aqui do bind, da coisa toda. Tá? Porque no final das contas o que eu estou fazendo é juntando funções mais simples, para fazer uma função mais complicada. Tá? Uma função mais complicada. Que funções mais simples, professor? Safe eval é uma função que pega uma expression e produz estrutura. E aí eu estou executando ela uma vez, eu estou executando ela 2 vezes, e eu quero que o resultado não tenha maybe de int. Eu quero que seja só maybe de int. Eu quero que o resultado dessa coisa toda seja, se o safe eval é expression de maybe, eu estou juntando com outra função que é expression para maybe, eu quero que a composição toda aqui, no caso aqui é uma composição duas compositions, né? Eu quero que o resultado também seja expression para maybe de int. Tá? Que é exatamente isso aqui. Expression para maybe de int, juntando com expression para maybe de int, para formar, no final das contas, um expression para maybe de int. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Tá? É isso que o bind está fazendo. E repare, ó, fica um lambda do lado de fora aqui, ó. Fica um lambda do lado de fora que não aparece lá junto do bind, na assinatura do bind. Enquanto eu não vi isso aqui, eu não entendi, eu não consegui usar. Eu sabia usar o bind, tá? Assim, eu sabia que eu tinha que botar o lambda lá. Mas eu nunca consegui entender por quê. Porque nessa assinatura do bind, só está mostrando o que está aqui dentro, ó, desse parênteses vermelho. Tá? Só está mostrando o que está dentro desse parênteses vermelho. Ele não está mostrando na assinatura do bind aqui, esse lambdazinho, que no final das contas tem que sempre aparecer. Sempre é uma palavra muito forte, tá? Mas basicamente é assim que você vai usar o bind. Do lado direito você vai sempre fazer um lambda, alguma coisa, e aí monta uma função do lado de cá. Tá? Agora percebam, esse lambda é bastante útil. Tá? Por quê? Porque ele cria uma variável intermediária no meu programa. Ela aumenta no escopo do meu programa. Assim como esse just_n, esse pattern matching, aumentou o escopo do meu programa. Esse lambda faz a mesma coisa. Tá? Pattern matching aumenta o número de variáveis no escopo do meu programa, se eu der nomes para elas, assim como o lambda também, porque eu dou nome para as variáveis. Tá? Repare que pattern matching e o lambda fazem uma coisa muito parecida. Muito parecida. Tá vendo aí? E se isso aqui é tão comum, mas tão comum, tá? Que em algum momento alguém olhou e falou, cara, seria interessante ter uma sintaxe um pouquinho mais bonitinha, um pouquinho mais, chamar assim,
elegante para escrever isso aí. Tá? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. A gente chama de do notation. Então, acompanha aqui comigo. Eu vou reescrever esse safe eval, chamar de duas linhas, tá? Usando essa coisa que eu chamo de do notation aí. Maybe 20. Safe eval, duas linhas. Opa. Então, vamos lá, ó. Val, n, adjust n. Safe eval, duas linhas. Div, é 2. Vai ser. Então, presta atenção aqui no padrão, tá? Porque vocês vão pegar a regra só olhando o exemplo. É bem tranquilo. Toda hora que aparecer isso aqui, ó, eu estou chamando uma função, pegando o resultado dela, com o bind, e guardando na variável n com esse lambda, a gente vai usar assim. A gente vai escrever assim, ó. N vai ser uma variável intermediária no meu programa. É aquele lambda n ali. Que vai receber o resultado do safe eval, no caso aqui duas linhas, é 1. Eu vou fazer o safe eval, passar o argumento para ele. O resultado disso aqui é um maybe int, tá escrito aqui. Eu vou tirar o maybe. Como o professor vai tirar o maybe? Com pattern matching. Com esse pattern matching que está aqui dentro, ó, nothing e o just. Está o pattern matching do bind. Eu vou tirar o maybe. Vou guardar o que tem lá dentro do maybe, que eu vou chamar de n. Perceba que esse n é essa variável aqui, x. Tá? Exatamente essa variável que estou pegando aqui dentro do just. E vou guardar essa variável. Professor, mas se vier um nothing, esse n, o que vai ter lá dentro? Ele não vai ter nada. Por quê? Se o resultado desse safe eval duas linhas for nothing, for esse caso aqui, eu não preciso guardar nada, eu não preciso nem fazer mais nada, eu não preciso calcular mais nada, eu não preciso seguir mais na computação, porque eu já sei que o resultado final é nothing. Esse nothing do lado direito aqui vai ser o nothing que vai encaixar aqui. Então, se o resultado disso aqui for nothing, eu já não faço mais nada, o resultado final eu já sei, é nothing. Agora, se o resultado dessa linha aqui, safe eval é 1, for just alguma coisa, eu pego o dado que está lá dentro do just, coloco nesse n. Guardei ele com o nome. E aí eu prossigo. A próxima coisa que eu vou fazer é fazer um safe eval, duas linhas, é 2. Mesma argumento. Se o resultado disso aqui, safe eval é 2, for nothing, acabou, eu não preciso mais fazer mais nada. O resultado final é 9. Se der um just, que é o que o pattern matching do bind está me falando, tá? Se der um just, eu vou pegar o resultado que tem lá dentro, vou chamar de D. E aí, no final das contas aqui, para terminar, eu vou fazer um safe div nd. Tá? E aí percebam que safe div, cadê a assinatura dele aqui, ó? Safe div, eu dei para ele o n, é um int. Eu dei para ele o d, é um int, que eu já tirei de dentro do maybe. O resultado é maybe int. Tá? O resultado disso, a última linha, cadê? Tá aqui embaixo. A última linha, tá? Vai me produzir o resultado final que eu estou produzindo. O resultado disso aqui é maybe int, que é o que eu preciso para terminar. Maybe int. Essa linha, essa implementação de baixo é exatamente igual, semanticamente, tá? A de cima. Só que fica muito parecido com fazer n igual a safe eval é 1, d igual a safe eval é 2, que a gente está acostumado a fazer em Python, em C, em Java, em todos quanto é tipo de linguagem que vocês estão pensando aí, tá? Agora, percebam que isso aqui não é necessariamente uma variável intermediária, tá? Porque essa expressão toda aqui, ela pode ser otimizada, ela pode ser nunca produzida, tá? Essa variável intermediária aqui, n, essa variável d aqui, tá? Mas é como se fosse numa linguagem imperativa. Faz isso aqui primeiro, depois faz isso aqui, depois usa aqui, tá? E não só faz isso aqui e guarda o resultado, como faz isso aqui, testa se o resultado é um nothing, se for, acabou o programa, break, boom, saiu. Se não for, guarda o resultado. Percebam que não é só guardar o resultado, é fazer o teste, é fazer o efeito do maybe. Tá? Vamos salvar isso aqui. Tem alguma coisinha errada. Parse error input. Ah, porque aqui faltou um do, tá, gente?
Tem que abrir um bloquinho para indicar que a gente vai usar essa sintaxe aqui. Pattern matching is non-exhaustive. Como assim, velho? Div é 1 é 2. Div é 1 é 2. Igual a do N. Tá? Safe eval duas linhas. É isso aí. Não tem nada de errado aqui. Pelo menos não parece. O que tá reclamando? Não sei. Vamos lá. Vamos pra frente porque isso aí vai funcionar. Eu espero. Vou recarregar. Vamos lá, ó. Safe eval duas linhas. O que está acontecendo aqui? Safe eval duas linhas. Isso aqui era para estar expression. Pode ser val, e aí tem um N lá dentro. O que eu estou deixando passar aqui? Alguém está vendo? Se for um div, tem um E1 e tem um E2. Qual é o padrão que está faltando aqui? Expression, eval N, eval com int, ou é div. Ou é val, ou é div. O que eu estou deixando passar aqui? Que eu não estou vendo, não. Qual desse código mais cedo estava funcionando? Do pattern matches non-exhaustive. No E1, ele reclamou que não encontrou o padrão do E1, né? Que é um div. Ah, ele devia entrar aqui, ó, div. Ele devia entrar aqui. O E1 é val 6. Safe eval duas linhas, val 6. Ele vai dar dia 6. Que é o resultado do N. 2 vai dar 2, que vai dar o resultado D. Aí ele está fazendo safe diff e 6 com 2. Ou pelo menos deveria, né? É 1. Alguém tá vendo aí por que que tá non-exhaustive patterns in function? Por que ele tá reclamando? Eu tô cobrindo os dois padrões, só tem dois padrões. O que eu não tô vendo aí? Alguém tá vendo alguma coisa aí? Tô vendo não, professor. Pois é, nem eu. Será que é indentação? Não, a pattern match is non-exhaustive. Será que era indentação? Problema? Tá reclamando aqui ainda. Se for, confesso que eu não tô vendo onde é que tá o problema, não. Professor, na linha 47, em vez de safe eval, tá save eval. Ah, óbvio que vai dar problema. Pronto. Muito obrigado. Agora vai rolar. Esse, ó, eu vou falar para vocês, tá? Eu gasto horas às vezes com essa, tipo, olhando isso. Porque você viu lá que o erro não estava muito útil, né? Non-exhaustive patterns. Mas ele não reclamou, tipo, save eval. Ah, não, eu fui burro mesmo. Vamos lá. Safe eval é 1, é 2, 3 como deveria ser. Esse aqui tem que dar 1 e o 4 tem que dar 9 como deveria ser. Beleza? Então deixa eu voltar aqui para a indentação que eu estou mais acostumado. Que... Opa! Não, velho. Não, velho. Não, para trás. Pronto. Eu estou mais acostumado assim que fica um pouco mais elegante. Tudo bem? Então perceba o que a gente fez aqui, tá?
Repare que todo mundo aqui já faz esse tipo de coisa nos programas de vocês, tá? Ó. Faz alguma coisa, testa se o resultado é válido ou inválido. Se for inválido, dá um erro. Se for válido, continua. Repare que a mônada do maybe é isso que ela está fazendo. Tá? Faz alguma coisa, testa se o resultado é válido ou inválido, continua. Se for válido, continua. Se não for válido, para o programa e dá um erro. Tá? Vai dar um nothing, aí depois você pode fazer uma outra função que pegue isso daí e capture e fala assim, deu um nothing. Vou pedir o dado para o usuário de novo. Vou botar um alerta na tela e falar, olha só, você me deu um dado que está com problema. Ou então, se é um JSON que veio de uma rede, vai lá no servidor e fala assim, servidor, deu um problema aí no meio do caminho, me manda de novo esse negócio, esse JSON que você produziu, e por aí vai. Tá? Repare que vocês já fazem isso normalmente nos programas de vocês. Tá? O que a gente está fazendo aqui? O que a mônada faz? Ela esconde essa... Testa, faz alguma coisa, testa e para, se não continua. Esse efeito, tá, de erros, de tratamento de erros, ela esconde isso da gente por trás de um operador. Esse bind aqui, ó, do maybe, está fazendo exatamente isso. Faz a operação, se deu problema, para o programa todo, comunica que deu um problema. Se não, continua, vai para frente. Faz a próxima linha. Executa isso aqui. Deu problema? Para o programa, comunica que deu problema. Se não, continua. É isso que a mônada está fazendo. Tá? E é isso que várias mônadas vão fazer. Faz uma coisa, produz o efeito da estrutura, no caso o maybe, produz o efeito da lista, produz o efeito do state, produz o efeito não sei do quê. Tá? E vai seguindo o programa, fazendo o tratamento de efeitos no meio do caminho. Sem a gente precisar ficar explicitamente fazendo if else, switch case, essa coisa toda. A gente escondeu isso aí tudo dentro desse operador. Tá? O que a gente vai fazer na aula que vem? Vou mostrar para vocês as duas leis da mônada, que são a identidade e composition, tá? Ou uma lei de associatividade, perdão. São simples, tá? E vou começar a mostrar outros exemplos de mônadas para vocês. Tem vários exemplos interessantes, tá? E aí agora os exemplos começam a ficar bem interessantes, porque tendo essa ferramenta aqui, ó. Agora a gente tem... Cadê? Reparem, tá? Agora a gente tem uma API que tem fmap, mais o aplicativo, mais o operador da mônada. A gente tem uma API que tem essas três coisas aqui. Tá? Essa API, com essas três coisas, é extremamente poderosa. Eu vou ser bem forte na afirmação que eu vou fazer aqui. Ela deve cobrir praticamente 90% do que a gente já faz em programação. Uma programação bem normal, assim, tá? De problemas normais. O que isso aqui não está mostrando como é que a gente faz ainda, tá? Repare que é todo mundo, ó, F de F e F. Aqui na mônada, no aplicativo e no Phantom. Então, se esse F é maybe, é só maybe. É maybe, maybe, maybe. Se esse F é lista lista, lista. Eu não tenho como misturar mônadas diferentes ainda, tá? Mas a gente vai querer combinar mônadas diferentes, tá? Tem várias formas de fazer isso. Nenhuma delas é melhor do que a outra. Eu vou mostrar uma forma que é mais clássica, tá? Que chama de transformadores de mônadas. São mônadas que você pode colocar dentro de outras mônadas. Eu vou mostrar como é que faz isso para vocês. Mas com isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Já deve cobrir aí 90% dos programas que vocês precisariam fazer por aí. Tá? Vocês já vão entender, talvez, sei lá, muitos 90% das bibliotecas de Haskell que tem por aí. E dos problemas e das soluções. Acho que todo mundo pegou? Alguma dúvida até aí, gente? Tá beleza, né? Então é isso aí. A gente se fala de novo na quarta-feira. Abraço, turma. Valeu, professor.